Shalom de Alcha. Vou estar nesse vídeo falando somente a verdade, tá? Vou apenas ler direto do original. Se você querer acompanhar, permaneça no vídeo, tá? E se afetar seu íntegro, né? De maneira que você está programado a aceitar, né? Desde pequenininho você recebeu essa programação, assim como o budista recebeu a programação de ter o Buda ali como centro de tudo. Eu vou direto aqui nos pergaminhos original, nas escrituras sagradas, tá? Todos sabem, Mar Morto e assim vai. Bora lá. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A tradução direta está assim, viu? Outras traduções aí comuns que eu não gosto fala: meu povo sofre porque falta conhecimento, né? Então bora lá. Muitas pessoas foram afastadas da verdade porque aceitaram tradições. Estou aqui no estudo, tá? Um estudo direto da fonte, dos manuscritos originais, os pergaminhos sagrados. Muitos foram afastados da verdade porque aceitaram tradições e traduções humanas que trocaram o nome do Altíssimo e misturaram práticas pagãs. Então, é normal, viu, pessoal? Você receber a programação e está dentro do paganismo. Exemplo, você não conhece o nome do seu Criador. Fica até nesse vídeo aqui que tudo vai ser explicado para você certinho, por mais que doa dentro do seu coração. Mas o importante é que você ouviu. Você ouviu uma vez, aí você sabe o que faz. Mas não adianta ir aí embaixo e me xingar e dizer que eu estou errado, não. Porque eu apenas estou lendo o que está no original. O Altíssimo revela seu nome a Moshe, né? Moisés. O povo conhece como Moisés. Aí em Shemot, que é Êxodo 3:14 ao 15, né? E disse ainda o Altíssimo a Moshe: eu sou o que sou, né? E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel. O povo sabe que é Israel, né? E Israel tem um pouco aí do trigrama, né? Que é do tetragrama, o nome do Altíssimo. Então ele falou, né? Disse ainda o Altíssimo a Moshe: eu sou o que sou. Aí Moisés perguntou para ele: quando eu for naquela cidade, o que eu pergunto? Quem me expediu a voz? Quem me mandou? O que eu falo? Aí ele fala, né? E disse mais, né? O Altíssimo: assim dirás aos filhos de Israel. Yod Rei Vav Rei, né? Que é o tetragrama, que significa YHWH. Ele falou, e se pronuncia Ial. Ele falou: Ial, o Altíssimo de vossos pais. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Êxodo 3:14 15. Aqui está no original, viu? Vocês leem aí como Deus, mas Deus é somente um título. É como se, exemplo, o Goku, Super Saiyajin Deus, ou então aí o Deus. Vamos pegar aí qualquer um filme famoso. Um filme aí, o Superman é um Deus na Terra. Tipo, é um título, cara. E a gente não chama o nosso Altíssimo pelo título porque ele não gosta. Eu posso te mostrar isso em diversas passagens, né? Que ele não gosta de ser chamado por outros títulos. Ele gosta de ser chamado pelo nome pessoal dele, né? Que está em Êxodo 3, do 14 ao 15. Aí nas suas bíblias, traduções de você está errado, lá ele vai dizer: eu sou Deus. Vai dizer tipo isso: eu sou Deus. Mas óbvio que no puro hebraico, né? No hebraico arcaico, no palio hebraico não tá assim, ele fala eu sou Deus. Isso não existe, cara. Isso aí foi Roma que botou aí para facilitar, para ocultar. Então aí ele falou: esse é meu memorial, é meu nome eternamente, e serei lembrado de geração em geração, né? Por Ial, né? YHWH, Yud Rei Vav Rei. Esse nome Ial, ele está conectado a toda a criação. Ele está conectado ao som do vento, ao som das águas, né? Som das muitas ondas, som do trovão. Os animais pronunciam esse nome, né? Que é Ial, o Altíssimo, né? Para ser mais assim
assertivo, eu poderia falar Yahu, né? O Yahu, o Altíssimo. Mas a gente é brasileiro, a gente fala Yahu. Yahu, o Altíssimo. Então, em Shemot ele se revelou, né? Então tá aí o tetragrama, né? Sagrado, que é Yud, Rei, Vav, Rei. Então o tetragrama contém 4 letras em hebraicos, né? Que é Yod, Rei, Vav, Rei. Transliterado é YHWH. E a gente pronunciando, a pronúncia exata é Iau, que se escreve I-A-U-H. Iau. Esse é o nosso Criador, né? O Criador de todas as coisas. Ele que fez nosso planeta, pessoal. E esse nome dele é Yod, Rei, Vav, Rei, representando em números, né? Em valores numéricos, está dentro do nosso DNA, olha. E o nome tem o nosso DNA tem a assinatura do Eterno, viu? Então todos os povos em Devarim, né, que é Deuteronômio 22 ou 28:10, todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome de Yod, Rei, Vav, Rei, né, que é Yah. Pessoal, se você está acostumado a chamar ele de Deus, fique sabendo que ele não gosta. É o próprio Criador que em outras passagens ele não gosta de ser comparado com ídolo ou com o nome de ídolo. E Deus representa vários, a Helel, por exemplo, né? Ben-Shahar, Lúcifer, Samael, Estrela da Manhã. Ele é um Deus na terra, ele é um próprio Deus. Então vários anjos caídos, né? Vários filhos de Belins, né? Eles, filhos de Elohim, eles são anjos que decaíram e eles são deuses, viu? E o Altíssimo é tão grande, tão grande, tão grande, que não há com que você comparar um título tão pequeno desse para uma coisa tão grande. Então, pessoal, muito cuidado, bora seguir o que o Altíssimo nos fala. Iau não autorizou a troca do seu nome por títulos genéricos, como Senhor, né? Que Senhor direto da fonte vem de Baal, que é a tradução fiel de Senhor. Tem muita gente que fala, vamos embora tratar o Criador com respeito, embora chame ele de Senhor. Ele não gosta, pessoal. Tem outras passagens que vai falar que ele não gosta de ser chamado por Senhor. Aliás, ele abomina, então muito cuidado. O tetragrama sagrado, ele é tão importante que bilhões de anjos, né, são respeitosos com esse nome, né, que guardam esse nome. Eles se prostam, bilhões de criaturas celestiais perante ao YHWH e o de Rei Vav Rei. Para você ver, esse nome rege todo o sistema do cosmos, né, do universo. Então, pessoal, o nome mais respeitoso possível é o nome pessoal do Eterno, o Criador de todas as coisas, o programador de tudo, né, o nosso programador da criação. Então, Iau não autorizou a troca do seu nome por título genérico como Senhor, né, que representa Baal, vem direto de Baal. Você pode pegar um dicionário aí em hebraico. Ou nomes falsos de Deus, né? Então ele não gosta. Ele gosta de ser chamado pelo nome que ele mostrou, né, nas escrituras. E ele gostaria de ser lembrado, né, por esse nome de geração em geração para todo sempre, né? O memorial, é o nome dele. Iau, o Altíssimo. YHWH, Yud, Rei, Vav, Rei. Né, o mar honra o nome dele, né? Como eu já falei, vários elementos da natureza, tudo está conectado ao nome dele, né? Em Ezequiel, né? Ezequiel, que vocês conhecem como Ezequiel, cara, tudo que vem com Helel entrou aí no meio, né? Então Helel, ele teve um papel de misturar a verdade com o engano, né? Ele colocou o nome dele na cidade, tipo Israel, lá se chama Israel, que vem do Eternial, né? Que é o nome original do palio hebraico. Aí tem uma música aqui que tá, hein? Aí Helel veio, que é o nome primário de Samael, de Ben-Shahar, Lúcifer, né? E colocou lá como Israel. Israel nunca foi chamado de Israel lá pelo povo, ele lá é chamado de Israel, né? Então os profetas têm o nome do pai, né? Que tem o Matitial, que é Mateus, tem Mirisquial, que é esse que eu vou ler agora, que é Ezequiel. Então Risquial 36, 26, 28. Dar-vos-ei um coração novo,
para que saibais que eu sou Yau, Yod Rei Vav Rei. Então ele está dizendo que basicamente para você esquecer tudo que você aprendeu, né? É um coração novo, é para você estar aí aprendendo todas as coisas novas e aceitar como elas são, né? Que vem da pureza do coração, né? Que vem aceitar. Tem uma mosca aqui que tá, não quer deixar eu falar a verdade, mas eu vou. Ó, aí tá, né? Ele falou isso daí em Ezequiel, né? Então, pessoal, em Malaquias, né? Que é Malaquiá 3,16. Então, os que temem a Yau e o de Rivavê falam uns com os outros, e Yau atende e ouve, viu? E há um memorial escrito diante dele para os que temem a Yau e para os que pensam no seu nome, viu? Olha só, ele trata as pessoas com carinho, com respeito. Ele ama os que protege esse nome dele, né? Rapaz, mas tem uma mosca aqui que não vai deixar eu pregar a verdade. Eu já dei umas 7 biscas nela e ela não vaza. Então, pessoal, em Malaquias, né, 3,17 fala exatamente isso aí, né, que é o memorial que está escrito diante dele para os que temem a Yau, né, para os que gostam, os que amem, os que é temente, para os que pensam no seu nome. Ou seja, você tem que ter o nome do Eterno aí na sua cabeça, pessoal. Yau ouve especialmente aos que guardam e respeitam o seu nome, entendeu? Muitas pessoas vão fazer chacota e dizer, rapaz, esse não é o nome de Deus não, esse não é o nome do Criador não. Cara, nós humanos, nós somos limitados, nós estamos aqui para aprender, entendeu? Eu estou apenas lendo o que é legítimo para você. Se você não aceitou, você fica dando um pinote, que não aceita a verdade, é um problema, cara. As escrituras estão falando para você guardar esse nome, para você amar, para você proteger, para você ter esse nome na cabeça. Aí você afrontar dizendo que não é, porque não é, dá chilique, porque você está sendo programado a aceitar o que Roma colocou aí na sua cabeça. Olha, Roma ficou 1000 anos, né, com as escrituras nas mãos, ninguém poderia ter uma cópia, que era queimado em praça pública, entendeu? E eles pregavam em latim lá, os papas, cardeais, bispo, arcebispo. E ninguém entendia, cara. Então eles mudaram todo o jogo ali, porque Roma, na verdade, é o pequeno chifre da profecia de Daniel, né? Que ia surgir o pequeno chifre, ia mudar os tempos e as leis. Ia cuidar de apagar o nome, tanto do pai como do filho. Assim eles fizeram. Então a história foi alterada. Você, apenas lendo o título de Deus, vem direto de Zeus. Você orar pedindo para Zeus abençoar a sua vida não é legal, cara. O próprio Criador, ele abomina, né, esse tipo de idolatria. Ele abomina a prática da prostituição com ídolos. Então, até hoje você não teve conhecimento, agora já chegou no seu ouvido, cara. De alguma maneira, já está pesando a verdade sobre o seu coração, entendeu? Se você continuar teimando, a verdade vai pesar, cara, e o fardo vai só crescer. Então aqui na maciota eu vou explicando. Eu não tô nem se o vídeo ficar longo, viu? Olha só, onde foi que eu parei. Então os que temem a Yau falam uns com os outros, né? Yau atende e ouve. E há um memorial escrito diante deles para os que temem. Esse memorial qual é? Tá lá em Deivre, né? 28:10, né? Que é Yau. O memorial está em Shemot também. O memorial é o nome. E há ouve especialmente os que guardam em respeito ao seu nome. Então, exemplo, se você for falar aí nos comentários que o nome não é Yau, você está desmerecendo e dizendo que o próprio Criador é mentiroso, porque o que eu estou falando aqui está nos manuscritos original, que é o estudo direto da fonte, viu? Eu não vou trazer uma Bíblia para pregar aqui, para falar, porque as Bíblias estão erradas. E eu não vou estar na operação do erro, né? Igual as escrituras falam. Eu não vou me induzir a enganar um cego guiando outro cego, os dois caem no mesmo buraco. Olha só, pessoal.
Idolatria e abominação. Vocês vão entender um pouquinho. Cara, o que eu tô falando aqui, ó, não passa de uma vírgula perante de tudo que existe de verdade que eu já aprendi e que existe mais ainda dentro das escrituras. Não passa de uma vírgula, mas você já tem a noção do que se trata. A idolatria e a abominação, né? Em Shemote de novo, 20, do 4 ao 5. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma, né? Não te curvarás a elas, nem as servirá. Tem pessoas que pensam aí que a imagem de Jesus Cristo representa o próprio Jesus Cristo. Só que o nome Jesus Cristo, cara, é pagão, tá? Esse nome aí não tem conexão nenhuma com o eterno. Esse nome tá fora. Esse nome foi colocado aí intuitamente por Roma, né? Ele gerou ali o Sol Invictus, né? Que representa o Mitra, Nica, representa o próprio Tammuz, né? Então, pessoal, vocês têm que entender história, tem que ir atrás da história para vocês saber quem vocês adoraram até agora. E é uma abominação que Jesus vem de Iesus, né? Iesus do latim, a tradução fiel isto é porco. É o nome do filho do Criador foi alterado várias vezes. Mas assim como o nome do pai é Yao, o nome do seu filho é Yausha. Yausha Mashiach. Então tem um estudo certinho, que é outros 500. E você tem que sentar para ouvir e para botar tudo na sua cabeça, viu? Não é algo que simplesmente você vai compreender em um minuto. Primeiramente, se eu falar que tudo que você aprendeu é engano, você vai ficar... sua reação nervosa é não aceitar nada do que eu vou falar. Sua reação, né, humana, do corpo humano, porque humanos é instituído de emoções, é achar tudo ruim, achar que tá incomodado e não vai aceitar nada. Tudo bem, cara. Mas agora eu vou entrar na fala, né, que o próprio Criador ele selecionou um grupozinho desde lá do início, que é um pouquinho de gente, um grupo de remanescente, e dele ele tomou parte e vem cuidando pessoalmente, que são os 144 mil eleitos, né, de Apocalipse 12, 16, Apocalipse. Então os que vai ser eleito, né, os que vão ser arrebatados no primeiro arrebatamento, vai ser esse grupo a qual o próprio Eterno cuida pessoalmente. É isso que eu quero te mostrar aqui. Os outros vai ter oportunidade de ter salvação, vai ter, mas infelizmente vai passar por 7 anos aí do terrível grande dia de Ial, né? Onde vai ter aqui o antimachia, que é o anticristo que vocês falam, perseguindo todo mundo. E ele vai dar um sacode aqui na terra, né? O Altíssimo vai permitir que a própria natureza se entra contra os homens, né? Vai ter maremoto, vai ter um sacode aqui nesse planeta. Se fosse você não queria estar aqui não, tentaria se enquadrar nos 144 mil ialdins espirituais, né? Sai daqui, mosca. Rapaz, tá repreendido em nome de Yahushua Mashiach. Olha pra lá. Olha só, pessoal. A idolatria é a abominação, né? Falei que não pode fazer imagem, escultura, nem nada. E foi o que Roma inventou. Jesus Christus, né? Direto grego-romano, né? Não é hebreu. Hebreu é Yahushua Mashiach, né? Que é negro, né? Que ele fica nas bandas ali da África, faz quase junção ali o continente. Então as características do próprio Filho do Altíssimo, ele sairia como assim um afro mesmo, né? E não tem nada de olho azul, cabelo castanho, bonitinho, pezinho rosa. Isso aí é só ilusão, cara. Isso aí vocês estão com Azazel na cabeça, que é um cavaleiro de Helel, viu? Tudo que vem com El, cara, sai fora, cara. Se vocês for estudar a língua, ver tanto que as línguas foi alterada pelo capiroto, né? Isso tudo como frequência, né? Ele capta frequências de adoração, né? Eles precisam sobreviver aos malaquins caídos, né? Que são os filhos de Ben-Yes, que são os principados e potestades, né? A qual o próprio Yahweh tirou a virtude deles e deixaram eles mortais. Eles necessitam da adoração de vocês. Eles se escondem como anjo de luz, atrás de Baal, né? Que vocês falam Senhor, atrás de Zeus. Então, eu sei que você vai falar, a religião, cada um tem a sua. Mas tudo veio, sabe de onde? Rapaz, essa música tá que tá.
tudo veio dos manuscritos original, a qual aqui eu tô citando para vocês, né? Para mim tê-los aqui em mãos foi absurdo, cara. Eu tive que fazer. Rapaz, eu vou ter que parar aqui para matar essa mosca. Deixa eu ver. Orra. Sai daqui. Pronto, agora já era. Agora estou livre. Olha só. Os manuscritos original é o que contém a verdade. Lá tem o tetragrama do nome de lá saiu toda a verdade. Infelizmente, o que vocês receberam aí já passaram por indústria, né? Que a fabricação de livros e a Roma distorceu tudo. Vocês têm que estudar história, senão vocês estão todos induzidos, né? Estão programados a aceitar tudo isso. Isso eu não culpo vocês, não culpo ninguém. Eu também estava no paganismo, né? Muito tempo. Eu fui adorador de Jesus Cristo, olha. Aí um anjo, tem uma parte nas escrituras sagradas que fala que um anjo perguntou para outro, até quando, né, o sacrifício contínuo, o sacrifício diário será trocado por essa oferta nojenta. Tava tipo isso, né, porque vem, né, de Jesus, né, que isto é porco, é greco-romano, não tem nada a ver com hebraico, cara. Os homens deram uma de ninja, foi lá e mexeram tudo. Eles não tem nada a ver com as escrituras, fizeram isso posteriormente. Hoje vocês receberam aí tudo alterado. Então, Êxodo 20, do 4 ao 5, não farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma, não te curvarás, e elas nem as servirás a elas, né? Em Devarim, Deuteronômio 32, 16 a 17, eles me provocaram a ira com seus ídolos, e eu, Iau, sou o Altíssimo, zeloso, né? Muito cuidado, pessoal. O Altíssimo, ele não gosta de ser, né, misturado com outros ídolos, né? Ele é pessoal, ele é santo, ele é inigualável, né? Ele tem que ser santificado. Então, Iau abomina culto a imagens, símbolos, cruzes, que cruz também. Yahshua Mashiach, né, o filho do Criador, ele morreu foi numa estaca de madeira. É assim, ó, é vertical, tá? Ele morreu com as duas mãos para cima. Ele não morreu com os braços abertos que nem cruz. Isso aí já foi Roma trazendo aí um paganismo para tentar agradar todo mundo, porque vários outras religiões, outros deuses foi sacrificado na cruz, que isso é muito posterior, mas a história legítima, Yahshua estava no madeiro, né? E também nos manuscritos original fala de madeiro, né? De Stauros, que significa madeiro. Bora lá. Ele abomina imagens de esculturas, símbolos, cruzes, estátuas ou qualquer mediador além dele mesmo e de seu filho, viu? É complicado, hein? Bom, a salvação está no nome do Filho. A salvação está em Yahshua Mashiach. Ó, cara, é impossível você chegar até no Eterno sem reconhecer o Filho do Eterno. Foi a regra que ele deixou, né? Para todo mundo só consegue se chegar ao Eterno se for pelo Filho dele. Ou seja, vamos supor que você é um mendigo fracassado, você bebe, você fuma, você tá mijado, tá na calçada, todo na chuva, fedendo, no meio do lixo. E Yahshua vai ser o seguinte, vai ser aquele que vai lá onde você, lhe dá o conselho devido, né? Lhe troca as vestes, lhe troca lhe perfuma, lhe banha, dá uma geral em você. Aí quando você passar um tempo com o Yahshua, que você tiver purificado, aí você pode ir até a Yahshua, por exemplo, pode te levar até o dono da empresa, entendeu? Para te conseguir um serviço, um trabalho, que Yahweh vai estar te esperando. É tipo isso, é o Filho do Altíssimo. Você não consegue conversar com o Pai se não for pelo Filho. Primeiramente, você tem que reconhecer o Filho, se batizar no nome dele, se batizar através de Yahshua Mashiach, nesse nome. Se você se batizou no nome de Jesus Cristo, cara, você simplesmente aceitou dogmas e ensinamentos de homens, né, que vem de Roma. Não está no manuscrito original, não está direto na fonte. Agora, você reconhecendo Yahshua, né, se emergindo lá, você agora orando, pedindo para ele
ele apresentar para o Criador, né, pedindo perdão primeiro, tudo mais. Aí Yahshua depois vai te conectar com o Pai, né? Por quê? Porque o Eterno é puro, ele é santo. O primeiro pecado, ele já não triscou mais o pés, não, depois do primeiro pecado, viu? E até lá ele está a presença dele está em tudo, mas fisicamente ele está numa dimensão única, né? Onde nenhum ouvido nunca escutou, nenhum coração nunca sentiu, nenhum olho nunca viu. Então só o Filho que tem essa conexão, mais ninguém. Então você pensa que é de qualquer jeito, o Eterno é santo. Os escribas, eles tomavam banho, quando eles iam escrever as escrituras, eles se consagravam, tudo mais bonito, né? Fazia jejum e oração. E na hora de escrever o nome, tetragrama Yal, né? YHWH, Yod-Heh-Vav-Heh, eles deixavam espaço, eles iam, tomavam banho, se consagravam mais e voltavam com aquela pena e escrevia ali, ó. Aí depois ele falava para a pena, olha, como ouço escrever o nome do Eterno, a partir de agora não vai escrever mais nada. Aí dispensava aquela pena, escrevia o nome do Eterno em maiúsculo. Para vocês verem tanto que esse nome é consagrado, tá? Todo mundo respeitou, só hoje você que está dando chilique que não quer respeitar, porque você está com o ídolo na cabeça, né? Homens te colocou para seguir leis de homens, né? Se eu te falar que não existe igrejas, né, quatro paredes, que o Eterno abomina isso, você vai pular lá do outro lado, mas não sei o que. Não, cara, você foi programado. É diferente se você for programado a aceitar uma coisa do que realmente é no original, do que o próprio Eterno... E tem todinho, cara, o estudo dizendo que ele abomina. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Estão em 6 passagens nas escrituras, né? O próprio Salomão, depois de construir o templo, ele se ajoelhou, ficou olhando para o templo, olhou assim para o espaço e admitiu, pode Yahweh habitar nesse templo, Yahweh que tem como a terra os escabelos do pé, que ele é tão gigante, né? Pode ele, que é maior do que o universo, todo o cosmos que ele criou, pode ele habitar em algo tão pequeno como um templo? Agora ele habita no nosso templo, que é nosso corpo, né? Tá, Matitial 21, Matitial, né, que é Mateus, tem o nome do Eterno, Yal, Matitial do 1 ao 21. Ela dará à luz um filho e chamarás o nome dele de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui é um anjo falando, né, que recebeu a missão para dar ordem. Yahweh mandou colocar o nome da criança de Yahshua, né, que vem, Yahweh é a salvação, né, que representa, Shah em hebraico é salvação. Então Yahweh é a salvação, Yahshua é o nome do Filho do Altíssimo. Mashiach é o ungido, né. Então, pessoal, em Atos, né, que é Maasei, difícil de pronunciar, hein? 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, que é o Xamaim, nenhum outro nome foi dado entre os homens, ou em cima de Damá, né, que é terra, pelo qual devemos ser salvos, né, que é Yahshua, o Mashiach, que é o homem, né. O próprio Eterno, né, ele colocou essa regra aí no jogo, em todo o manual do mundo, que é as escrituras sagradas, né? Ele colocou que não há salvação se não for no nome verdadeiro de Yahshua. Aí pode vir com Yeshua, que era um demônio adorado lá no norte de Israel, né, em tempos antigos. Pode vir com Iesus, que é nome inventado pela Grécia, né, pelo próprio concílio de Nicéia. Que significa isso porque agora a letra J de 1500 anos para cá, que se representa Jesus, muito recente. Nesses nomes não há salvação, porque esses nomes não têm relação com o nome do tetragrama, nome do Eterno, né? Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh. Agora Yahshua, Yod-Heh-Vav, Yahshua, Yod-Heh-Vav-Shinai, né? Que é Yahshua, tetragrama. Então, nesse nome é a salvação. Você tem que se emergir, reconhecer e respeitar esse nome, tá? Às vezes você fica pé da vida, é Jesus, é isso.
foi isso que eu aprendi e eu vou manter porque foi isso que me ensinaram. Não, você foi programado, homens ensinando homens. O Eterno operou, né, com seus critérios, com sua presença, com seus mandamentos, só em todo o manual, em todas as escrituras sagradas. De lá para cá, ele usou alguns homens, né, importante no meio de tudo que aconteceu, holocausto, guerra, né, que veio aos pouquinhos, veio trazendo a verdade, e agora no final, as verdades se revelou porque está nas escrituras, que a verdade é ser mostrada para todos. A salvação não está em título ou nome substituído, está somente no nome dado pelo Pai, né? Que ele deu ordem direto para o anjo Gabriel, né? Não é anjo Gabriel que vem de Helel, que vem do bicho ruim. É Gabriel o nome do anjo, hein? Yaushar, né? Que é Yau é a salvação. Yod Rei Vav Shinai, né? Então esse é o nome do Filho do Eterno. E você tem que respeitar, querendo ou não, viu? Você não pode desrespeitar algo que está no original. Sua Bíblia é só uma cópia do original. Então quem é você na fila do pão para pegar a sua cópia adulterada e lutar por ela e dizer que ela está certa? Tá entendendo? Não faz sentido você lutar, exemplo, para um político que mentiu para você a vida inteira. Não faz sentido. Mas como a idolatria é grande, vocês no Brasil já sabem que todo mundo adora o erro, né? E luta por ele, para defender, porque você foi programado e foi sua vida toda. Mas não importa, cara, o que está em jogo é a tua salvação e é individual, tá? Existe 4 bilhão de cristão, né? Que vem do cristianismo. Se puxei no Google, mas só 144 mil Yaldins espirituais que vai ser eleito, né? Em Apocalipse você vê isso. Então 4 bilhão, a matemática não bate para 144 mil. Então não é do jeito que você quer, entendeu? Todo o cristianismo que é popular no mundo é só um anjo de luz transfigurado em um anjo de luz. Só que está por trás de religião e tudo mais, só é entidades pagãs, é anjos caídos, viu? Que eles precisam de adoração, que são os filhos de Benis, né? Que são os Elohims caídos, né? Esses se deram o nome de principados e potestades. E mais tarde, Yahweh se encontrou na congregação dos poderosos, né, em Teila, em Salmos, onde ele falou: todos vós são filhos do Altíssimo, agora como homens morrereis. Ou seja, tirou a kavod dele, né, desses seres que era celestial, eles se tornaram mortal. Eles precisam da adoração de vocês para eles sobreviver com micharia até o final. E a antena que capta tudo, né, a toda adoração, quando você se ajoelha no quarto e tudo, é Helel. E ele transmite todo esse emanar de vocês para as entidades, né? Para ajudar eles. São os cavaleiros de Helel, né? São Abaddon, são Azazel, e aí vai torrando. E são os ídolozinhos aí de baixa patente, que é Baal, que é Senhor, que é Zeus. E os Mitra, Nica, e assim vai torrando, né? Tamuz, Deus do Sol. Só blasfêmias a qual o nome de Jesus e de Deus está envoltado, tá? Pela Roma. Eles são a grande prostituta, tá? De Apocalipse 12. Cara, se você for estudar, você vai achar enganado, né? Mas é assim mesmo. Eu saí do paganismo só no primeiro dia que eu fiquei com a carne assim, meio, com o sistema nervoso meio atento. Mas no outro dia que eu aceitei o nome do Pai, você tem que aceitar. Não adianta você estar recusando dentro de você. Senão o Eterno nunca vai mostrar para você, vai revelar. O nome disso aqui que eu estou falando para vocês são revelações, tá? Senão o Eterno nunca vai revelar para vocês. Tá entendendo como é? Você tem que aceitar primeiro o nome do filho dele, que é Yahushua. Se você aceitou, falar, não, é esse o nome, eu vou correr atrás. Aí pronto. O coração é o altar, você tem que aceitar. Se não aceitar, ele não entra. Ele na igreja de... Na carta de Filadélfia, né? Ele entrou, e Tarciano, né, que são os Yaldins fiéis. Agora na Laodiceia ele está do lado de fora, ele está batendo, mas ele não pode entrar, porque você não abre a porta, ou seja, seu coração. E Yahushua está do lado de fora do coração dos religiosos, né, dos que estão na religião. Ele bate, você tem que abrir a porta para ele entrar. Aí Yahweh dos exércitos, ele vai te mostrar toda a verdade, né? Para Kavod de Yahweh, né? Até o nome
Haleluyal, né? Haleluyal, vem do Eternial, né? O nome era Glorial, mas é a Kavod de Yal. Então, pessoal, e no final do tempo ele vai restaurar nosso hebraico puro, viu? Se agonie não. Se você for um eleito, vai ser restaurado. Bora lá seguir com o ensinamento. O vídeo tá ficando longo, mas não tem problema. Alerta contra a tradição humana. Eu tô só falando uma vírgulazinha aqui, não tô entrando nada profundo, porque se for para entrar profundo, prepara aí 1 ano para mim te explicar, 1 ano ou mais, né? Porque você que está no cristianismo é igual o apóstolo Saulo, que é o Paulo que vocês fala, né? Que vocês são meninos na fé, vocês estão comendo, bebendo leite, né? Vocês têm que passar a se alimentar de alimento sólido, ou seja, você tem que investigar o que é história. O que aconteceu na história? Por que os nomes foram alterados? Né? Por que tudo foi alterado? Então, alerta contra a tradição humana, né? Tá em Ishaial, que é Isaías, vocês falam. Ishaial tem o nome do Eternial. Todos eles, os profetas, têm o nome do Pai, né? Matitial também, 15:9. Ishaial 29:13, Matitial, que é Mateus 15:9. Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são fundamentos de homens, né? Aqui o Mashiach denuncia a religião que substituiu a palavra de Yahweh por dogmas humanos, ou seja, toda Roma ficou com os manuscritos 1000 anos e modificou tudo. Isso em estudo com escartologia você consegue compreender, tá? Com cronologia de tudo que aconteceu você consegue entender. Mas eu não vou entrar em profundidade, estou muito superficial aqui, explicando de maneira leiga, para você não sair daqui com raiva de mim, me xingando todo. Mas eu não desejo mal para nenhum de vocês. Eu peço que o Criador de todas as coisas abençoe e liberte você e traga revelação, porque a cada 1 milhão de pessoas, Yahweh ele está libertando 1 ou 2, tá? Aquela palavra que fala onde tem 1 ou 2, Yahweh Altíssimo se encontra presente. Ele está falando ao pequeno remanescente dele, que foi um grupo que ele separou. Vocês vão ver isso no estudo. Não é multidões igual está no cristianismo, sinto muito, né? Aí em Apocalipse 18, né, que é 18:4, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Tem outras partes lá que fala, né, que a grande prostituta embriagou com seu vinho da prostituição todas as nações da terra. Aqui em Salmos dele 50:17, eu estou falando de Roma, viu que eu falei? Roma é o Vaticano, foi de lá que saiu o cristianismo, islamismo, budismo, espiritismo e todo o hinduísmo, de tudo que existe de religião foi de Roma. Então esses homens aí alteraram tudo e não chegou a verdade para vocês. Antigamente não tinha como você entender os manuscritos originais, hoje com a internet tem, viu? Então ficar atento para você ganhar sua salvação, está do lado de fora das religiões. Em Teile, né, Salmos 50:15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, né? E você verá minha kavod, né? Invoca-me nos dias da angústia, eu te livrarei e tu me kavodiará, né? Que falaria glorificarás. Tem que invocar o nome do Eterno, ó. O Velho Testamento, né? Todas as partes ali o Eterno está falando para você amar o nome, invocar o nome todo instante. Ou seja, a cada 10 minutos você tem que levantar a mão para o céu. Oh, Yah, o Altíssimo, obrigado por minha vida. Oh, Yah, obrigado por me fazer seu filho. Oh, Yah, obrigado por me dar esse presente maravilhoso que é minha vida. Oh, Yah, sem ti nada sou, preciso de ti. Oh, Yah, eu sou teu. Oh, Yah, me livra dos caminhos perversos. Oh, Yah, me dá conhecimento. Oh, Yah, o Altíssimo, exaltado és ti. Vai invocando Yah o dia todo, viu? Vai invocando, porque se você invoca, ele fica
dentro de você, ao seu redor, te defende. Se eu ler Salmos 91 no original, você é muito poderoso. Você fica de cara, você se ajoelha bem aí e chora. É muito poderoso. Quem quiser, deixa aí nos comentários que eu trago. Estrutura, deixa eu ver aqui. Introdução. Já falei. Então, em Êxodo e Deuteronômio, né? Êxodo 3, 14, 15. Deuteronômio 28, 10, né? Que fala do nome revelado. Aí, rapaz, aqui é um maribondo. Quando não é maribondo é mosca. Agora é maribondo, né? Então eu falei muitas coisas importantes. Eu vou seguir aqui falando mais, viu? Cara, se liberta do paganismo a qual você foi programado, não porque você quis. É como se você nascesse e te jogasse lá no meio do Buda. Eles iam te ensinar tudinho, você se ajoelhar, você a rezar, você a adorar, entendeu? Aí você nasceu no Brasil adorando Deus, adorando Jesus. Não porque você quis, mas sua mãe, seus pais teve influência nisso, porque eles aprenderam errado, né? Te enraizaram. Foram te programando, os pastores também aprendendo tudo errado. Ninguém não vou julgar, né? Ninguém tinha acesso aos originais, os manuscritos, né? Hoje temos acesso, assim como eu tenho acesso livre aqui, você também terá, viu? Mas para isso terá que se arrepender, viu? De toda prática pagã. Hoje eu chamo as pessoas de programadas, infelizmente programadas pelo sistema religioso e politiqueiro. O Altíssimo tem um povo separado, tá? Porque vocês vão entender os 144 mil eleitos, né? Em Shemot, Êxodo 19, do 5 ao 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Aqui é o Altíssimo falando, entendeu? Ele fala, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, ou seja, tem que ouvir o que ele fala, tem que acatar o que ele fala, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos. Existem muitos povos que foi repartido no início. Isso vocês poderiam me acompanhar, poderia ver, viu? Vocês vão ver que existe tantos povos, mas o Altíssimo ele tem uma parte pequenininha, peculiar, a qual ele cuida. E vocês vão entender tudo, né? Porque toda a terra é minha, ele falou. E vós me sereis um reino de sacerdotes e povo santo. Aqui ele já está jogando um trocadilho, uma referência, que você vai reinar com o Mashiach 1000 anos, né? 1 milênio no reinado do Filho do Altíssimo aqui na terra. Aí lá vai te fazer de sacerdotes e povo santo, né? Vai te dar a coroa da vitória, um cedro de ferro para você governar a nação, ajudar o Mashiach a governar. Se você se enquadrar dentro dos 144 mil, você vai ser uma coluna no templo de Yahweh, no templo do Eterno, entendeu? No templo dele, no governo milenar do Mashiach. Então aqui ele já está falando que essa porção, né, essa propriedade peculiar, o povo que ele cuida pessoalmente, que é os Yaldins espirituais, ele... e vos me sereis um reino, que é o reinado do Mashiach, de sacerdotes e povos santos. Isso está em Êxodo 19, do 5 ao 6, né? Yahweh, né, explica que desde o princípio Yahweh escolheu um povo para ser santo, né? Kadosh, separado, que é Ruach Kadosh, né? Separado para ele, não misturado com os costumes das nações. Cara, as nações foi separado em várias partes. Foi o próprio Altíssimo que separou, viu? Mas ele sabe de todas as coisas e ele separou e tomou para si uma porção, que é os povos os filhos deles, né? Que é os descendentes diretos de Adão. Bora lá. Rapaz, eu tô só explicando artificialmente, tô tomando muito tempo, tá quase 1 hora, hein? Mas eu vou postar isso aí. Vou postar. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. É um remanescente, né? Um resto fiel que vai sobreviver a tudo, a cada tempos e nações, né? A cada
a cada tempo aqui na Terra, cada geração, esse punhadinho de pessoas, eles vêm, esse remanescente ele vem sendo restaurado e cuidado pelo próprio Altíssimo com sua peculiaridade natural. Até se eu fosse falar de Adolf, não posso dizer que não, Hitler, se eu fosse falar dele, que ele matou mais de 4 milhões, né, de Yaldins, que eles falam judeus. Yaldin significa povo de Yal, né? Din significa povo. Então os Yaldins, o povo do Altíssimo, eles ali, a metade dos que sabia da verdade, né, foi morto ali naquela guerra absurda. Cara, tem que estudar história, senão você só vai me contrariar, não vai entender nada, porque você só está acostumado a abrir as páginas e ler o que conforta seu coração. E a carne, nossa carne é mordoma, ela vai querer isso mesmo, algo que nos conforte, que nos deixa confortável. Mas não é assim não. Sabendo da verdade, vai sofrer perseguição por causa do nome, está escrito, vai sofrer ameaça, será perseguido, será preso, e várias outras coisas que lá falam, né? Por causa do nome Ial. Se você pegar esse nome e você falar, agora eu sei da verdade, estudei tudo certinho, verifiquei no original, verifiquei no dicionário, agora é a verdade. Cara, todas as AI que tu for pesquisar, perguntar se Ial realmente é o nome do Altíssimo, elas vão te contar certinho, bacana, entendeu? Tá aí já um modelo de pesquisa bacana, mas eu indico o site Atalaia de Ial, né? O site oficial Atalaia de Ial e o canal no YouTube Atalaia de Ial. Pesquisa lá e se mantém com a verdade, tá? Nesse dias, onde foi que eu parei? Ishaial 10:22. Ainda que o povo de Israel seja como areia do mar, né? Apenas o remanescente voltará. Então tem um grupo, um pequeno remanescente que a cada geração é guardado, pessoal. Em Sofonias, né? Tem os nomes original aqui, que é Tsenfaniar 3:12-13. Nesse dia não lançarás fora um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome de Ial e o de Rivavir. Então, nem todos do sangue, né, de Israel, que é a herança do Eterno, permanecem fiéis, né? Felizmente, por conta de Helel, né? A natureza perversa está no nosso DNA, foi alterado lá no início. Isso é outros 500 para você entender. Só um resto humilde permanece firme no nome e na aliança. Então você pega aqui no Brasil, se tiver 20 mil Yaldins espirituais é muito, viu? Você pega no mundo inteiro, para fechar essa soma, rapaz, é pouquíssimo. Agora, crentes no cristianismo, isso aí tem na cidade, aí tem milhares, centenas de milhares. Então não bate na matemática com os eleitos, de jeito nenhum. O Altíssimo guarda os seus, né? Que é o tema do estudo. Em Teilim 34:7, o anjo de Ial, né, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está escrito isso em Teilim 34:7. Em Teilim de novo 5:12. Porque tu, Ial, abençoa o justo, circundas-o do teu favor como de um escudo. Tem realmente passagens bem complicadas, a qual eu não tenho a revelação ainda. Cuidado de Ial é pessoal. Ele mesmo guarda, livra e conduz os seus. Tá? Dessas duas passagens aí. Ele tem um cuidado especial, né? Os anjos acampam ao redor desse grupo escolhido aí. Os 144 mil eleitos para reinar com Mashiach, com Yahushua. Yahweh é a salvação através de seu filho Yahushua, a ponte para a vida eterna. Via em pé, aqui está em Apocalipse, que é Tangalut, outros falam Razon,
Apocalipse 14, do 1 ao 5. Vi em pé sobre o monte Tizion, que é o monte Sião, o cordeiro e com ele 144 mil, que tinha escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. Na testa, né? É como se fosse gravado na fronte, no nosso cérebro, né? Que é Yau e Yausha. Você sabendo a verdade, já grava a verdade, viu? Que a verdade é os nomes sagrados. Esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá, que é da carta de Filadélfia. Foram comprados dentre os homens para serem primícias para o Altíssimo, é esse grupo peculiar, né? E para o cordeiro, que é Yausha, né? Na sua boca não se achou engano, ou seja, eles não pegaram o cristianismo de Roma. Na sua boca não se achou engano, que é os nomes pagãos, né? Que é Jesus, Deus. São sem culpa diante do trono do Altíssimo. Viu? Por isso que é importante você ser separado, porque se você for dentro, você vai ter culpa. Enfatize que os 144 mil são aqui eu estou falando a partir do estudo. Eles são um grupo separados, né, marcado com o nome do Pai e do Filho, puros e fiéis, preparado para reinar com Yahushua Mashiach. Pois é, pessoal, muito importante mesmo. Chamado ao povo que se chama pelo seu nome, né? Aqui em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que são os Yaldim, né, que se chama pelo meu nome, ó, Yaldim, Din significa povo de Yal, e o nome do Eterno é Yal, e o de Revavi. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, você tem que conhecer. Ele está dizendo assim, me conhece, tem que me conhecer. Não adianta você ficar aí pensando que aceitando as coisas igual elas são, porque tudo foi mudado, isso tudo estava profetizado que ia ser mudado e foi. Buscar a minha face, que é o conhecer, né? E se converter de seus maus caminhos, ou seja, eu estava no paganismo, eu saí fora. Assim, quando eu recebi a revelação, eu me converti dos meus maus caminhos. Mau caminho não é você exatamente matar ou assaltar um banco. Maus caminhos é o jeito que você vê. Por exemplo, se você todo dia come coisa gordurosa, você está no mau caminho. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. E ela está lá no céu, no Shamaim. Então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, né? Que pode ser sua família. A Damá pode ser várias categorias. Você pode ser a terra seca, né? Que está escassa, precisando de água, que é a água da fonte d'água viva. Isso está em 2 Crônicas, o celular está descarregando, mas eu vou até onde dá. Esse convite, que é a parte do estudo, direto de Yau, o povo que leva o seu nome deve se arrepender, voltar para ele e viver sob sua proteção, né, que é a sua porção. Os 144 mil que vai ser arrebatado é uma porção que ele tomou para ele, né? Você vê isso em Devarim, né? Eu acho que é 16, onde ele reparte as nações entre os filhos de Israel, né? Ele separa ali as nações que são os filhos de Adão, que é os filhos puros, né? A linhagem pura, com os filhos de Israel. Então ele faz uma separação ali de povo e pega para ele uma porção para ele cuidar pessoalmente. E esses foram os hebreus, né? De Moisés, de Moshe. Então, bastante estudo, hein? Agora eu vou ver a parte. Eu tô vendo mais ou menos aqui, muito artificial, nada aprofundado. Porque para mim desraizar viu que tá no paganismo, é chamar o cara para briga de facão. Porque o cara não vai aceitar de jeito nenhum. E eu tô tranquilo quanto a isso, eu já sei disso, cara. Eu já sei que é só 144 mil que vai subir. E às vezes nem eu vou, entendeu? Um exemplo claro, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tô na luta pela salvação, né? A salvação, Yahweh, ele vai salvar. Mas os que vai reinar o governo milenar, esses são 144 mil. Esses que vai estar aqui na terra, reinando. Aqui, quando Yahushua vir sobre as nuvens, né? Ele vai modificar isso aqui tudo, que vai ser como o Éden, né? E ele vai trazer a lei única do Altíssimo
E todos os 144 mil, que vai ter um cântico novo, ele vai passar 7 anos com Mashiach nas festas das bodas, ele vai dar um ensinamento para você governar as nações, né? Você vai vir junto com ele nas nuvens. Nesse momento, o segundo arrebatado, o segundo grupo vai ser arrebatado, né? Vai ter 2 arrebatamentos. Então eu posso estar no segundo grupo. Isso só Yahweh sabe, viu? Mas nosso dever aqui é apenas nos livrar de toda prática pagã e chegar ao conhecimento pleno, que o filho varão não tem rugas, não tem máculas, não tem mentira na boca, ou seja, não tem nome de ídolos. Está em Deuteronômio 32, 8 ao 9. Quando o Altíssimo repartiu as nações, quando separou os filhos de Adão, estabeleceu os limites dos povos, segundo os números dos filhos de Elohim, né? Que são os anjos caídos, filhos de Benis. Pois a porção de Yahweh é o seu povo. Aqui, ó, que ele separou. Foi o momento exato que ele separou a porção do povo dele, dos 144 mil. Que são os Yahweh espiritual a cada geração, entendeu? Ele separou, né? Pois a porção de Yahweh é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança, é uma herança, né? Que já são em segundo arrebatado. Então aqui e quando ele repartiu aqui nas outras partes, se você abrir, você vai ver que ele colocou de tutela as outras nações para ser celestial, cuidar, ajudar naquele tempo, né? Ajudar os homens a viver aqui na terra, tal. E esses anjos, eles se corromperam e pediram adoração para a humanidade, e eles caíram, cara. Só sei que em Deverin e Al dos exércitos chamou eles lá na ressaca, lá que fala, na congregação dos poderosos, e falou: todos vós são filhos do Altíssimo, agora como homens morrereis. Tornou todos eles mortais, e até hoje eles precisam da adoração. Por isso que eles se escondem de anjos de luz, porque eles precisam da tua adoração aí. Se você está orando Baal, Senhor, Senhor, me ajuda, me salva, me cura, me dá dinheiro. Aí toda essa adoração está sendo desviada, porque tudo é língua, é códigos, é cientificamente, astronomicamente em nível cósmico, em nível atômico, em nível micro, macro. Você está ressonando códigos na língua, né? Todas as nações e línguas são códigos, e a qual, se você não tiver a referência do código, que é a criação, que é Yahweh, está sendo desviado. Você está orando para Zeus, né, que vem direto, Deus vem direto de Zeus. E isso tem provas aí em toda a escartologia, em toda a hermenêutica, né? Não sei nem falar tudo isso porque não me interessa. Isso aí é estudo de homens, não tem o espírito do eterno. Então, tudo que você estudar na teologia é estudo de homens. E você vai estar se relacionando e se idolatrando e se prostituindo com ídolos, e sua oração não passa, não chega no eterno. Por quê? Porque você não conhece o Filho. Essa oração chegaria no eterno se você conhecesse o Filho e pedisse para o Filho e enviasse a oração para o Pai. Então sua oração, até agora caiu. Assim como eu tive 15 anos de oração inútil, caiu tudo, né, no nome de Jesus Cristo, no nome de Deus. Eu vi no manuscrito original que caíram tudo, foi tudo de água abaixo, né? Então agora vai. Agora nos nomes original, sua oração tem eficácia, viu? Você está direto tendo código, né? Que é essa frequência. É igual a rádio. O rádio tem que pegar na frequência. Por que as coisas funcionam tudo na frequência, nesse espaço-tempo, nessa criação? É o satélite na frequência, as operadoras, seja lá operadora de celular, seja lá estação de rádio, TVs, tudo é frequência. As línguas também e nações são frequências, entendeu? E foi separado, olha, eu tô lendo aqui, ó. Teve parte que os anjos caídos, os principados e potestades, até hoje, eles têm essas porções, esses povos aí, ó. Tem os ismaelitas, que já são os ímpios, né? Que os ímpios não se arrependem, portanto eles não têm salvação, só se arrependessem, mas isso a escritura deixou que basicamente é impossível. Então, e várias outras nações aí complicadas, viu? E Roma, os Belins, né? Os filhos de Elohim, que é de Helel, que vem de Helel, nome primário aí de Satanás. Ele paganizou todos, né? E a Roma em si trabalha para Helel,
E todo mundo hoje está no paganismo e vai tudo pro reléu, vai tudo para as trevas, a adoração é inútil. Você tem que conhecer a verdade. Aqui vimos que Yahweh deu às outras nações sob a autoridade de outros seres, né, que são os filhos de Elohim, né, mas tomou para si Israel, né, que é a nação santa, que eles são em 140 como sua propriedade e herança. Ou seja, é o povo que ele cuida pessoalmente. Ele está falando, tudo é código, cara, tudo das escrituras é código. Ele está falando em Salmos 91 direto para essa nação santa, né? Ele me invocará e eu lhe responderei, porque conhece o meu nome. E Yahweh deixa bem claro ali, né? Então é várias coisas, cara, muitas. Estou falando 0,0,0,000000000 de todos os zeros, 0,01%. A metade de 1, né? Do que realmente eu poderia falar aqui. Porque se eu falasse, todo mundo ia se espantar. A repartição das nações, né? Essa divisão remonta ao episódio de Bevel, né? Que é Babel, as torres de Babel. A gente corta as asas de Azazel e derruba as torres de Babel. Quando a humanidade foi espalhada, né? Então em Gênesis Bereshit 11, 8 ao 9, Yahweh desaprendi a ler. Yahweh os dispersou sobre a face da terra, né? Que foram os povos. Em Bereshit 11, 8, 9. E Devarim, né? Que é Deuteronômio 4, 19 e 20. Não leve. É porque eu tô com sono, já tá tarde. Não levantem os olhos aos exércitos do céu, que Yahweh repartiu para todos os povos, mas a voz de Yahweh vos tomou e tirou do forno de ferro do Egito para seres o povo de sua herança, viu? São lá os hebreus, Moshe estava lá, que é Moisés, os 10 mandamentos, e ali teve um negócio, só teve milagre, só teve coisa boa ali, viu? Apesar dos conflitos, apesar das perseguições, ali ele era a nação santa, viu? Só. As nações passaram a seguir os astros e poderes celestes, e Yahweh permitiu, mas separou Israel para si. Então várias coisas Yahweh simplesmente falou, tá acontecendo, eu não vou mexer no livre-arbítrio, né? Deixa eles tentar conhecer a verdade. Mas para si o povo dele ele ensina, que no caso eu me considero porque eu recebi a revelação de toda a verdade. A verdade não está aí dentro das denominações. Você tem que fechar essas igrejas, sabe? Porque o Altíssimo abomina. Eu posso te mostrar um estudo 30 vezes maior do que esse aqui, provando em todos os pontos das escrituras sagradas que igreja é coisa que o Eterno abomina, tá? Isso tem várias provas nas escrituras dos pergaminhos sagrados. E os homens, como os homens, pegaram o segmento da católica, né? Foi de lá que saiu a mãe, que é a grande prostituta, e a filha Atalia, a Jezabel e a Atalia, né? Então Yahweh fala, sai dela, povo meu, para não se contaminar com o seu vinho da prostituição. Então dentro das religiões furadas. Yahweh julga os deuses, que é os filhos, que é os Elohim, né? Das nações. Os filhos de Elohim que recebeu autoridade sobre as nações se corromperam, exigindo cultos e desviando os povos, né? Tá em Teile 82, do 1 ao 8. Elohim está nas cadê? Eu tô misturando aqui as linhas. Tá. Yahweh está nas congregações dos poderosos, julgando no meio dos deuses, né? Que são os Elohims. Até quando julgareis injustamente? E disse, vós sois Elohims, todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis. Aí ele sentenciou aí, ó. Aqui, aquele ser celestial que estava protegendo as outras nações, eles se tornaram mortal. Eles já tinham caído, eles receberam esse castigo aí, ó. Então, a partir daí eles viraram principados e potestades. Alshar morreu num madeiro por conta desses daí, ó, que estava com os povos na terra nas suas mãos, né? Tava dominando todos eles, todo mundo com idolatria maior. Por isso que
Jezabel ou era Baal ou ela matava, né? Porque ele era um principado forte, né? Principados e potestades daquela época ali naquela cidade. E aí Yahshua morreu para dar chance para as pessoas se salvar. Cara, o pecado se alastrou. O pecado foi só subindo escalão de nível para ser abominoso, viu? E agora só através de Yahshua que tem a salvação, viu? E foi o maior evento na história. Foi o maior evento de todos os tempos. Foi Yahshua, né, aqui na terra, se sacrificando no madeiro, né, como um cordeiro imolado, né? E foi como o profeta profetizou, né? Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles tramavam algo contra mim, dizendo: destruímos, né? Cortamos da terra dos viventes, destruímos a árvore com seu fruto, cortamos da terra dos viventes para que não haja mais memórias do seu nome. O profeta profetizou, né, que Yahshua, eles tinham o intuito de matar o cordeiro e apagar o seu nome, e assim fez, né? O povo não conhece quem é Yahshua mais, não sabe nem quem é, e se eu falasse para qualquer um no meio da rua, ninguém quer saber, ninguém, né? Eu já li aqui, na parte que ele separou as nações. E ao anunciar o juízo contra esses principados espirituais que corromperam justiças das nações, eles queriam ter toda a adoração para eles, se eles perversem. Agora a promessa ao povo separado, né? Está em Êxodo 19, do 5 ao 6, que é Shemot. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu já li isso aqui ainda agora. Porque toda a terra é minha, toda a terra é de Yahweh, mas ele deu livre-arbítrio, ele respeita quem você quer seguir. Se é Baal, né? Se você quer seguir Senhor é porque é Senhor, azar o seu, é sua decisão, e Yahweh ele não vai te interromper nisso, na sua jornada. Se você adora Deus enganadamente, mesmo depois desse vídeo você continuar adorando, o Criador não vai mexer no seu livre-arbítrio, ele vai te respeitar. Só que no final está escrito que quem não for parte dele não vai ter salvação, né? Felizmente preferiu a idolatria, a erros e dogmas humanos, preferiu aceitar a mentira como verdade, né, dos homens. A salvação individual, você tem que correr atrás de salvação, tem que pesquisar a fundo, tem que ser obcecado por ter o conhecimento, viu? Para nenhum homem te enganar jamais. Nenhum pastor de meia... O único pastor que tem nos manuscritos original é Yahweh dos exércitos, é o próprio Criador. Homem nenhum não pode se levantar e dizer que é pastor, entendeu? Isso eu posso te provar com uns 15 ou 30 passagens onde ele fala isso. Mas as Bíblias te enganaram. Felizmente você teve acesso à Bíblia sem querer. Tá? Por isso que o negócio de pastor botar a mão na tua cabeça, cai fora, não deixa eu botar a mão na sua cabeça de jeito nenhum, não. O único que pode te ungir é o próprio Criador, o único. E Yahshua também, o Filho do Criador, porque tem a permissão, né? Foi dado tudo para ele. Ó, Isaías, Ishaiah 49:6, né? A gente vai falar da esperança. Pouco é que seja meu servo. Cadê? Pouco que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó, né? Jacó também falou lá que é a herança também do Eterno. Também te dei como luz para as nações. Ou seja, Jacó, né? Que é os povos ali, a descendente das tribos. Também te dei como luz para as nações, ou seja, é o sal e a luz do mundo, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Ou seja, os próprios tribos e descendentes de Jacó, eles tinham como ser, né, luz do mundo, sal da terra, para levar o nome de Yahweh até os confins da terra. E eles obedeceram, só que eles foram mortos, né? Os discípulos foram mortos, os profetas caçados, outros presos. Mataram todo mundo, não deixaram um homem do Eterno de pé até agora, viu? Vai ser perseguido, vai ser morto por causa do nome. O plano é, primeiro,
o povo separado, depois por meio de Yahushua Mashiach trazer luz a todas as nações, ou seja, Yahushua pode trazer a salvação para todas as nações, é só através de Yahushua, viu? O povo do Eterno, o Eterno vai salvar garantido. Se for em audiência espiritual, tem que se quadrar, porque antes da fundação do mundo, Yahuwah ele já te enxergava, ele sabia quem você era. Está escrito que seu nome já está lá no livro da vida, antes da fundação do mundo. Então, se você é propriedade peculiar do Eterno, caça meio de conhecer ele agora, para você ir no primeiro arrebatamento. Agora, através que Yahushua é a luz, né, trazer a luz para todas as nações, aquelas que foi repartida, agora elas podem ser salvas, né? Pela ponte, pelo caminho. Yahushua é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Pois é. E hoje vou ficar por aqui. Se vocês querem vídeo 2, comentem aí vídeo 2. Cara, quem chegou até no final, tá? Parabéns. Você que tá no paganismo, que me detestou, cara, eu apenas abri os manuscritos original. Hoje eu tenho acesso, posso transliterar, posso tirar todas as passagens, capítulos e versículos que eu quero, posso farmar isso tudo em cima, tudo legalmente, viu? Tudo certinho, sem nenhum tipo de engano. Jamais eu posso colocar o nome do ídolo aqui e dizer que tá tudo bem, porque não tá. O original é uma coisa, a cópia é outra história. E se essa outra história não estiver certa, estiver incoerente, você tem que verificar a fonte, ou seja, os manuscritos original em hebraico. Você vai pegar todos aí os pergaminhos e vai estudar, certo? Caça Atalaia de Yahuwah, viu, no YouTube. Caça o site atalaiadeyahuwah.com, o site também tem. Tem todas as verdades, tá? Aqui de mão beijada, pessoas levantadas pelo Eterno, né? Conseguiu restaurar todo o calendário do Eterno, né? Para nós agora no final da reta final, que nós estamos na visão da grande era de Filadélfia, que falta um pedacinho assim, ó. Nós sabemos do calendário. E para você ficar por dentro, segue Atalaia de Yahuwah, viu? No YouTube e também no site atalaiadeyahuwah.com, beleza? Nós estamos juntos, Shalom de Yahushua para os irmãos e Yahuwah dos exércitos.